Graça e paz, Igreja Viva do Senhor. Gostaria de compartilhar uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, que tem como tema a parábola dos trabalhadores da vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores à sua vinha. Ele combinou com os trabalhadores o salário de costume por um dia de trabalho, isto é, um denário, e os mandou para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu novamente, e passando no mercado, viu outros ali que não estavam fazendo nada. E ele falou para eles: vão trabalhar também na minha vinha, e eu pagarei o que for justo no final do dia. E eles foram. Por volta de meio-dia e das 3 da tarde, ele fez a mesma coisa. Por volta das 5 horas da tarde, ele saiu novamente e encontrou ainda outros que não estavam fazendo nada. Então ele perguntou a eles: por que vocês estão sem fazer nada o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele disse a eles: vocês também podem trabalhar na minha vinha. E no fim do dia, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague eles os seus salários, começando com os que foram contratados por último e trabalhando e terminando com os primeiros. Quando os trabalhadores que foram contratados às 5 horas da tarde foram pagos, eles receberam o salário de um dia completo, um denário cada um. Agora, quando chegou a vez daqueles que foram contratados primeiro, eles pensaram que iriam receber mais, só que cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do dono da vinha, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, e você fez a eles igual a nós que trabalhamos o dia todo debaixo do sol quente. Mas o proprietário respondeu a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Você não concordou comigo em trabalhar por um denário? Então pegue o que é seu e vá embora. Eu quero pagar esses homens que foram contratados por último o mesmo que eu paguei a vocês. Por acaso eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? E assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, na leitura dessa palavra, nós comparamos Deus com o dono daquela vinha, onde ele convida os seus para trabalhar no seu reino espiritual. E ele primeiro chamou alguns de manhã, outros em meados da tarde, outros no final da tarde. E cada um era importante para que o trabalho ficasse pronto. E no final, aquele homem, ele pagou a cada um, independente do horário de trabalho, enfim, a cada um ele deu um denário, porque foi o que ele acertou com todos. Só que quem recebeu um denário e começou a trabalhar cedo, olhou para aquele que começou a trabalhar às 3 horas da tarde, que olhou para o que começou a trabalhar às 5 horas da tarde, e também achou injusto, porque o dono da vinha pagou todos com a mesma moeda, com a mesma quantidade de dinheiro. Então eles se perguntaram: por que se eu trabalhei mais, eu não ganhei mais? Sendo que o dono da vinha já tinha estipulado um valor com eles e ele foi fiel e pagou aquilo que era devido. O que me chama a atenção nessa palavra, irmãos, é que quando a gente olha para a bênção na vida do outro, nós deixamos de perceber quão abençoado nós somos. Ao invés daquele trabalhador que começou a trabalhar logo cedo, ele olhar o que ele recebeu, ele ficou preocupado em olhar o que o outro tinha recebido. Quantas vezes a gente não já se pegou pensando: a grama do vizinho é mais verde?
E a gente esqueceu de olhar o lindo jardim que Jesus está preparando para cada um de nós. Então, quando a gente vê o outro sendo próspero, sendo abençoado, quando vê Deus honrando o nosso próximo, que a gente venha encher o nosso coração de alegria e que a gente venha ser grato por tudo que Deus ele fez e faz também nas nossas vidas, porque a bênção dele é para todos. Então pegue o que é seu e vá embora. É o que está escrito no versículo 14. Tem gente que se questiona, porque eu não recebo isso de Deus. Porque outra pessoa já recebeu isso da parte do Senhor. E na verdade, Deus ele sabe cada coisa que a gente pode, o tamanho da cruz que a gente pode levar sobre os ombros. O tamanho da minha cruz vai ser diferente da sua cruz, que foi diferente da cruz que Cristo carregou por nós. Mas aqui fala que ele não foi injusto. Que ele sabe o que cada um pode conquistar, o que cada um consegue levar, o fardo preciso para cada um. Deus, ele sabe. Então que a gente não se sinta menos abençoado quando vê Deus honrando outra pessoa. Que a gente não se sinta injustiçado ou desonrado, porque a gente, na verdade, a gente não conhece o quanto o outro trabalhou para ter aquilo. Não é necessariamente aquele que começou a trabalhar mais cedo que trabalhou melhor. Irmãos, falando numa linguagem espiritual, quantas vezes eu não já questionei a Deus por que ele não me chamou na minha infância, ou eu não já nasci num lar evangélico. Até que uma irmã uma vez disse, tá, se você fosse evangélica desde criança, tivesse crescido no lar evangélico, será que você se manteria no caminho do Senhor até o dia de hoje? Quantas vezes eu não olhei para os outros e vi, fulano nasceu já no evangelho, cresceu no evangelho, que bênção, e eu me sentia diminuída, injustiçada. Como essa pessoa, que foi chamada às 5 horas da tarde ou às 3, pensou de quem tinha sido chamado cedo? Quantas vezes eu já não me senti assim? Aí aqui o que eu entendo nessa palavra, não é porque aquele trabalhador começou a trabalhar cedinho. Será que ele rendeu o mesmo daquele que começou a trabalhar 3 horas? Porque a quantidade de hora de serviço que ele tirou no dia não vai falar sobre a sua qualidade. Ele pode ter começado cedo e rendido menos do que quem tinha um pouco menos de tempo executando o trabalho. Aquele que tinha um pouco tempo lá trabalhando, quem sabe ele não produziu mais, com mais intensidade, com mais vigor, com mais empenho. E por conta disso, ele acabou recebendo o mesmo de quem começou a trabalhar cedo. Então, o que eu entendo, irmãos, é que se Jesus ele nos chamou antes, se ele nos chamou na adolescência, na fase adulta, ou se Jesus vai chamar algumas pessoas na velhice, na verdade, no reino de